Irmãos, coisa boa, irmãos amados, estamos aqui, nós vamos falar sobre a estrutura do laudo conjugal, mas eu quero te encorajar rapidamente a você seguir as nossas redes sociais, pelo menos no Instagram, a escola Ecoprime, você encontra lá com 26, sempre Ecoprime com 26 e editora Ecoprime com 26, a gente também já está fundando a faculdade Ecoprime com cursos de graduação em letras e pedagogia e pós-graduações aí online para professores, enfim, pais de todo o Brasil, com um curso de educação cristã clássica, ok? Vocês também podem seguir as nossas redes sociais, Andressa produzindo conteúdo sobre criação de filhos, educação cristã, relacionamento com Deus e casamento, e eu produzindo conteúdo sobre casamento, relacionamento com Deus, educação cristã, filosofia cristã, trazendo um pouco de perspectiva para as suas vidas também. Então, se você nos seguir lá, o Gabriel CBO e o Andressa Ecoprime, Andressa com 2 S e com 2 Cs o Ecoprime, tá bom? Nós vamos avançar agora pelo laudo conjugal e a minha expectativa é que a gente toque pelo menos nos tópicos do laudo conjugal, TCA, VPM, MPP, os 4 P's do marido bíblico e sexo, tá bom? É claro que eu poderia gastar 1h15 falando só sobre sexo, mas eu espero que você consiga absorver o sumo disso e tentar tomar decisões em relação à sua vida. Se você tem muita atenção, você entende que quando você vai fazer algum tipo de reforma ou construção, é prudente, se você não quiser gastar mais dinheiro do que deveria, é prudente que você recrute para o seu time alguém especialista em laudo, um laudo técnico, para poder emitir ali toda a parte da construção. Então, no casamento não é diferente, é importante que você tenha capacidade de laudar o seu casamento. É como se você fizesse uma ressonância, e claro, você já está com uma boa base a respeito daquilo que Deus tensionou para o seu casamento, e aquilo que Ele considera importante, a guerra contra o pecado, a santificação pessoal, o relacionamento amoroso, se tornar um Natan, né, um cirurgião habilidoso com bisturi, não com um facão, nada perto de um açougueiro, e agora você já tem um pouco mais de perspectiva para você fazer um laudo mais excelente a respeito do seu casamento. E a gente vai tocar aqui em basicamente 15 áreas, poderiam ser mais, poderiam ser menos, mas a gente vai tocar em 15 áreas e eu quero que você faça uma avaliação minuciosa do seu casamento. Claro, não sei se vocês receberam no pequeno grupo de vocês, na célula de vocês, eu pedi para o pastor Clóvis compartilhar um arquivo. Ainda vai compartilhar, certo? Então se você for abrir seu WhatsApp, já vai chegar aí. E esse arquivo, tá tudo certo, pastor, não tem problema. Vai ter uma carta, que já era para você ter lido, mas tá tudo bem, pastor, não foi culpa sua. Fique em paz. Chegou para você na semana passada. Não, brincadeira, gente. Eu mandei para ele ontem, eu acho. Mas enfim, como a gente não ia imprimir, não ia conseguir imprimir, esse é um dos materiais que a gente, resumidinho, que a gente utiliza no nosso treinamento Casamento Abundante. A gente faz um evento ao vivo, presencial lá em Recife, já tem data o ano que vem, vai ser a 6ª edição, que é o Casamento Abundante presencial. É um dia inteiro de imersão, imagina, falando 2.0 literalmente, de 8 da manhã às 6:30 da noite. Então eu estou tentando fazer um pocket para vocês, entregar o melhor, e lá você tem um caderninho, enfim, você consegue fazer algumas anotações e montar o mapa do seu laudo conjugal. Se você conseguir se comprometer a não ficar olhando para o do seu cônjuge, eu recomendo que você dê nota de 0 a 10 em cada uma dessas áreas para a sua vida, e nessa perspectiva a sua nota pode ser ligeiramente diferente da sua esposa, do seu marido, e isso não deve gerar conflito entre vocês, senão uma boa conversa amorosa, e não hoje é a hora de fazer amor, tá bom? Véspera de domingo, dia do Senhor, é melhor você vir amanhã tranquilinho, então não converse sobre todos os desafios que você encontrou em si mesmo ou no seu casamento, hoje não, deixa para conversar isso semana que vem, mas para isso você tem que anotar e você precisa ter humildade para poder conversar sobre isso, tá bom? Então, laudo conjugal, são 15 áreas rápidas, e se você abrir o arquivo que vai chegar no seu WhatsApp, você vai ver lá que tem um gráfico, tá? Aquele gráfico que você risca, então você consegue imprimir e montar um mapa mais excelente. Primeira área importante que você deve refletir: como é que está a comunicação no seu casamento? De 0 a 10. Uma avaliação rápida, se você puder colocar como um padrão de excelência, palavras de encorajamento, elogios, conversas francas, mas amorosas, cheias de respeito, cheias de amor, cheias de honra, alinhamentos, ouvidos atentos para ouvir, boca pronta para falar, se mostrar interessado ao outro. De 0 a 10, digamos que isso aqui seja um cenário ideal, ou algo além disso, bons pensamentos a respeito do seu cônjuge. Como é que está a sua comunicação e a comunicação no seu casamento? 0 a 10, você pode fazer uma avaliação rápida. Já colocou a nota? Sim?
Segundo, vida devocional do casal. Vocês têm crescido em santificação juntos, vocês estão vindo para a igreja, estão lendo a palavra de Deus diariamente, vocês oram individualmente e juntos. Eu tenho o meu momento de oração, com meus filhos, com a minha esposa, mas eu tenho o meu momento individual também, o meu momento de leitura da palavra. Então eu leio com a minha esposa e meus filhos no culto familiar, mas eu tenho que ter a minha devocional. O meu momento com Deus não é o culto familiar, entende o que eu quero dizer? Que eu ministro ali com os meus filhos. Tem que ser coisa à parte mesmo. Então as minhas prioridades no dia são basicamente fazer a minha devocional, o meu momento com Deus, que é oração, cânticos de adoração ao Senhor e leitura da palavra, meditação nessas escrituras. Então você tem aquele momento a sós com o Senhor. E uma outra prioridade que eu tenho no meu dia é o culto familiar diário. É aquele momento talvez um pouco mais curto, já que a minha devocional pode ser um pouco mais longa, mas aqui eu reúno todos os meus filhos, então a minha esposa. Geralmente para a gente funciona muito bem depois do jantar. Nós nos reunimos à mesa, logo depois do jantar, sem nem tirar a mesa, pegamos as Bíblias, cantamos ali algumas canções, oramos juntos e lemos as Escrituras. Com os meus enteados, eu já estou há mais tempo, né? Já estou quase 9 anos com a Andressa. Peguei Diego, hoje vai fazer 19 anos, dia 17 de dezembro, mas ele tinha 10, Cauã tinha 8, a Aimee tinha 3 para 4 anos, hoje ela tem 13. Então, nós avançamos por Salmos, Provérbios e o Novo Testamento quase inteiro, estamos entrando em Apocalipse agora. Então não tenho pressa, mas a gente faz algo continuado, é o que eu sugiro para você. E claro, dentro desses anos, tiveram alguns dias que eu simplesmente ignorei a sequência e simplesmente entrei naquele tema que eu gostaria. Ou então a minha devocional foi lá em Deuteronômio e fazia muito sentido eu compartilhar aquilo com meus filhos, e ali a gente tem essa liberalidade, mas eles sabem que a gente está numa continuidade. Agora a gente tem um certo desafio, nem todos os dias os mais velhos, os 2 mais velhos que jogam futebol, estão conosco no culto familiar. Então aproveitei e voltei para Lucas com os pequenos, e toda vez que estamos todos, os mais velhos, eu sigo a sequência deles, que a gente está entrando em Apocalipse agora, finalizamos Judas, inclusive há 2 dias atrás. Então é estudar as Escrituras. Como é que está a vida devocional do casal? E aí você pode fazer uma avaliação. Gabriel, eu e meu marido não fazemos, a gente nem tem culto familiar, então isso já puxa a sua nota um pouquinho para baixo, certo? Mas pense também a respeito da sua vida devocional. Gabriel, a gente não faz culto familiar, mas eu tenho buscado ao Senhor. Então aí você vai temporizando e colocando ali uma nota que seja razoável para você fazer uma avaliação crítica sobre si mesmo. O objetivo do laudo é apontar quais dessas 15 áreas. Imagina um malabarista, né? Eu estou aqui com 15 pratos, tem alguns pratos que estão no chão, eu preciso começar a subir. Tem alguns outros que eu estou rodando muito bem. Tem alguns outros que eu deveria estar rodando muito bem pelo grau de importância, mas não estou. E aí você precisa começar a subir esses 15 pratos e mantê-los rodando, ok? Vocês conseguem imaginar essa cena, né? Eu fiz bonitinho aqui, não foi? Ok. Terceira área, serviço. Existe dedicação em servir ao cônjuge, tirar a sobrecarga, ajudar nas atividades do outro. É muito bom que você tenha atividades separadas ou bem definidas, mas você pode tirar a sobrecarga ajudando o outro. Servir com alegria, sem reclamar. Estava conversando com meu irmão agora no almoço, a gente saiu para comer em algum restaurante muito bom, aqui próximo, que é no Peso, enfim, tinha carne, e a gente estava trocando ideia, e a gente compartilhou um sentimento que é interessante, uma das aplicações daquilo que a gente falou de manhã aqui, e ele trouxe um exemplo maravilhoso, que é, muitas vezes quando a gente, como homem, chega em casa, ou a mulher também, você tem uma expectativa, você criou uma expectativa, e talvez do homem seja, nossa, foi um dia cheio, intenso, tenso também, estou com muita sobrecarga, quero chegar em casa e quero descansar. E aí, quando você tem esse grau de expectativa, é provável que você não vai conseguir descansar. Isso é interessante. Você vai se frustrar, porque a sua vontade do deusinho, né? O pequeno deuso, não foi feita. E você vai agir de forma ignorante, estressado com seus filhos e esposa. E aí ele trouxe uma perspectiva bem interessante, uma dica interessante. Dentro desse exemplo, ele sentia esse próprio desafio, eu também. E aí ele começou a mudar a perspectiva dele. Os pensamentos geram novos sentimentos, novas crenças, novas ações, ações geram novos resultados, certo? E aí ele começou à medida que ele se aproximava de casa, ele desejava muito descansar, ele mudava a perspectiva e começava a pensar assim, como eu posso servir minha esposa assim que eu chegar? Quais são as formas que ela pode se sentir amada e servida imediatamente quando eu chego? Então o desejo dele parou de ser descanso imediatamente, porque ele ia se frustrar provavelmente, está tudo bem isso, né? Mas você pode gerenciar, e ele começou a pensar, como eu posso servir ao invés de descansar? E depois lá eu descanso. Inteligentíssimo. E eu fiz, uau, isso traduziu muito bem aquilo que a gente estava tentando compartilhar, com um exemplo claríssimo daquilo que nós, homens e mulheres, podem fazer. Então, serviço, como é que está o serviço 0 a 10? Na sua casa, no seu relacionamento? 4, sexo, desejo
pelo outro, se sentir desejado, se sentir atraente, o carinho, o toque físico. Quanto de 0 a 10? Tem casal que nem se toca mais. Gabriel, porque eu sou assim, eu não gosto de toque. É mesmo? É mesmo que você é assim? Interessante. Veja, isso não é a sua natureza, é como você se tornou. O grau de conforto que você está ao dizer essas palavras é assustador. Você foi chamado por crescimento, querido. Imagina Jesus dizendo, é porque eu não toco em pessoas cegas, sabe? Eu tenho um pouquinho de desafio. Ele foi lá e tocou no leproso, no cego, ele toca. Uma das formas que ele amou foi tocando. Como é que você não toca? Como é que você não ama? Ah, é porque eu tenho naturalmente o meu DNA, realmente a configuração, né, do meu sistema nervoso é um tanto diferente. Não, tudo bem, você pode dizer, foi assim que eu aprendi a me tornar. Isso me protegeu de algumas frustrações na minha vida. Mas isso não é quem você é, não, querido. Como você é imagem do Criador, você tem que imitá-lo. E o Senhor é um Deus de toque, sim. E que bom que Ele tocou na sua vida, eu espero. E agora pode mudar algumas coisas do lugar. Sim, você tem que tocar. Existe aquele livro das 5 linguagens do amor, né, do Grant Chapman, que é um livro um tanto pragmático, interessante. Tem algumas críticas sobre ele. Alguns dizem que ele é um pouco mais fraco. Alguns dizem que ele, de alguma forma, coloca num lugar quase de ídolo a comunicação no casamento, ou seja, o alinhamento da comunicação. Mas é interessante pensar numa divisão de macroblocos. Dentro do casamento abundante a gente faz um teste como esse, mas tentando traduzir isso numa perspectiva um pouco mais bíblica, talvez. Que ousadia minha falar disso, mas é um pouco mais bíblico, talvez um pouco mais profundo. É você pensar como naturalmente o meu cônjuge, ele gosta de se sentir amado. Como naturalmente ele vai manifestar as formas de amor dele. Claro que é muito bom conhecer o cônjuge a nível de você saber o que é que naturalmente as tendências dele vão se inclinar. E ele conhecer quais são as suas tendências. Isso é maravilhoso, mas à medida que eu conheço as tendências do meu cônjuge, eu preciso me moldar, gente. Não é sobre, esse é o meu temperamento, eu sou assim, colérico. Você não já sabe que eu sou fleumático, meu filho? Não é sobre temperamento. Porque o único temperamento que importa é o de Cristo. O único caráter que importa é o de Cristo. Mas que você seja psicólogo e talvez dê aula disso no Instagram, me perdoe. O que mais importa é para onde você está indo. Saber onde você está é só o ponto de partida, querido. Ah, então o meu conjunto de preferências, o meu conjunto de amores me inclinam para esse tipo de traço, que parece quase horóscopo, né? Traço de caráter. Mas o caráter que eu devo buscar é o de Cristo. Então eu devo me aproximar disso. Digamos que, você sabe quais são as 5 linguagens, né? Toque físico, você tem ali palavras de afirmação, serviço, presentes e tempo de qualidade. Digamos que todas as formas de amor estejam dentro desses 5 macroblocos. Você poderia dizer que existem mais de linguagem de amor, mas a gente pode resumir bem isso. Eu até brinquei que a linguagem do amor de Deus é qual? Obediência. Ele gosta disso. Melhor do que sacrificar. Mas pense dessa forma, essas 5 linguagens do amor. Então imagine que você tem uma aptidão um pouco mais natural, pela sua infância, por aquilo que foi construído, por aquilo que você viu nos seus pais, por aquilo que você viveu, talvez na sua fase adulta ou início da adolescência, as suas frustrações. Afinal, muitas vezes nós somos uma bagunça, em certa medida. E quem vai limpando as coisas é o Espírito Santo. E aí imagina que você agora tem uma inclinação um pouco maior a toque físico e palavras de afirmação. Você nem sequer se importa se alguém está te servindo ou não, ou se está tendo um tempo de qualidade ou não com você, ou se, enfim, está de alguma forma te dando presente ou te surpreendendo. Você realmente se importa apenas com toque físico e palavras de afirmação. Aí imagina que você casou com alguém que só se importa com serviço. Aí ela diz que você não sabe amar, que você não ama coisa nenhuma. Que você está lá, meu amor, você é linda, maravilhosa. E ela, vai lavar os pratos, nojento. Prova que tu me ama. Cabra safado, tu me ama coisa nenhuma, rapaz? Que tu me ama coisa nenhuma? Tu não trocou aquela cortina faz 3 meses, tu me ama? E o cara está sendo sincero, meu amor, eu te amo, docinho de coco. Não fala assim comigo, eu fico magoado. O cara é palavra de afirmação. Vem cá, deixa eu dar um abraço. Que abraço? Eu quero é serviço. É claro que as pessoas não têm esse discernimento para falar com os tons, mas, veja, é muito provável que essa esposa pudesse compreender onde está o estado atual das inclinações daquele marido e entendesse que ele está sendo sincero naquilo que ele está falando. Mas era muito bom que aquele marido também entendesse o estado atual daquela esposa e dissesse, poxa, o quanto eu posso me esforçar para manifestar as formas de amor de uma forma antinatural para mim? É assim que é o casamento, querido, ou não? Não é morrer para si mesmo? Assim, tomar a nossa cruz e seguir Jesus? Então, vamos lá. Eu entrei nessa seara para falar de toque, né? Porque tem gente que diz assim, eu não toco, eu não gosto de toque. Fica agoniado, não sei. Sexo, desejo, se sentir atraente, desejada, carinho e toque físico.
Quinto, rotina abundante. Como é que está a sua rotina? Você sabe, né, que se você não tiver uma agenda no casamento, você vai virar a agenda dos outros. Aí tem homem que não sabe nem o que vai fazer no final de semana. Amor, o que a gente vai fazer amanhã mesmo? Aí tá lá 3 festas infantis, que é do primo, do menino da escola, nada contra, por favor, esteja presente na maior parte das festas, mas você tem que ter uma rotina com seu cônjuge, com a sua esposa, com seus filhos. Criar essa rotina intencional. E se você tiver intencionalidade, é muito provável que você vai começar a pensar, nossa, tem aquela festa, pô, é muito importante, mas a gente já tinha marcado aquela viagem, acontece. Porque intencionalmente você já projetou uma memória com os seus filhos, sua esposa, ou só com a sua esposa, para estar naquele local. E diariamente você deveria ter o quê? Uma rotina abundante. Tem 2 ferramentas tudo que eu criei nesses nomes, gente, é só nome bonitinho, e eu não quero ser acusado no juízo final de plágio, não, tá tudo nas escrituras. Eu só transformei uma pegadinha de marketing com um nome que pegasse e prendesse a gente. Então, no Casamento Abundante, eu trabalho o DCA, que é o Design de Casamento Abundante, e o RCA, que é a Rotina do Casamento Abundante. Esse RCA é o ouro puro de Ofir, pastor Marcão. Isso muda a estrutura da sua casa. Talvez você saia daqui com algumas decisões, mas o RCA muda, porque você vai ser forçado a construir uma rotina. Você pode nunca seguir isso, aí o problema é seu, mas você fez, você viu que é possível. E você vai ser confrontado por não estar cumprindo aquela rotina, pelo menos vai ser exposto àquilo. E é interessante. Como é que está a sua rotina? Tem tempo a sós? Coloca as crianças para dormir cedo ou elas que mandam? São os reizinhos que mandam em casa. Eu lembro de um dia que Natan estava dizendo assim, pai, não quero dormir agora não. Isso ele era 3 anos talvez. E eu disse assim, cara, tu vai dormir? Vou não. Eu fiz, tu vai dormir ou tu vai apanhar? Eu vou dormir. Dormiu. Eu realmente estava disposto, ele ia apanhar, gente. Porque era uma desobediência, eu sei que isso pode parecer exagerado, mas eu tenho outros planos com a mãe dele. E para o bem de Natan, entenda isso, para o bem da vida dele, eu sou filho de pais separados, é um grande desafio. Para o bem da vida do meu filho, eu precisava amar a mãe dele, de uma forma bem toque físico. Entenda o que eu quero dizer? E que bom que a gente tem isso. Ele ia dormir, ou debaixo de pau. A Andressa falou, como é que vocês fazem? Ela foi, né? Que vai pro YouTube, né? Não sei nem como é que... Palmada. Pisa mesmo, pau pra cima. Veja, com amor, tá? Com amor. Disciplina, convidando para o arrependimento. Filho, você vai te ceder, filho. Porque a autoridade sou eu aqui. E como eu amo muito você, Romanos 13 diz que aquele que resiste à autoridade traz ruína para sua própria alma. E eu não quero que você traga ruína para sua própria alma, filhão. Você vai dormir agora. Porque a autoridade pressupõe poder, gente. Por que eu tenho que respeitar um policial? Porque ele tem uma arma. Porque ele é autoridade da parte do governo, do Estado, tem espada, é o vingador, e ele pode me matar, então eu tenho que ceder. E tenho que dizer assim, tá bom, calma. O que essa juventude hoje, mal educada, muitas vezes faz? Ei, não aponta essa arma para mim não. Eu nunca vi. Há 20 anos atrás, você nunca esperava que um adulto correto, ou minimamente que não fez nada, sinalizasse um tipo de fala como essa para um policial abordando. Os caras hoje chegam na abordagem policial e falam assim, por que você está me abordando assim? Que isso? Se coloca no lugar do policial, dá vontade de dar logo um tabafe. Puf, na cara, baixa a bola, né? Porque o cara tem autoridade. Por que ele tem autoridade? Porque ele tem poder. E devia ter mesmo, porque imagina, nós estamos vivendo a situação no país, como estamos, entre tantos outros casos, entre tantos outros cenários, por causa de impunidade, gente. O cara faz errado, não acontece nada? Gente, o outro que viu, não aconteceu nada com ele não, vou fazer também. Está todo mundo fazendo errado. Moralidade muito baixa. Vamos pensar, eu volto agora para a rotina. Vocês entenderam a aplicação com o Natan, não foi? Deu certo, gente, foi ótimo. E foi bom para ele. Foi bom para ele, como filho, maravilhoso. Aí você tem uma rotina de casamento abundante, seu filho dorme no meio da cama entre vocês, não faz sentido. Mas é porque ele só consegue dormir. Calma aí, ele nasceu e já decidiu, eu só consigo dormir na cama de casal. Ele não sabia nem o que era cama de casal. Ele não sabia nem que a tua cama de casal era como é. Foi tu que acostumou ele desse jeito, moço. Assume tua responsabilidade, teu B.O. e bota teu filho na cama dele. Uma vez ou outra, ou quando tá com febre, aí dorme os 6 lá, até o grandão. Se tiver com febre, dorme lá, do lado da cama. Bota o colchãozinho lá embaixo e dorme lá, porque tá com febre, velho. Ele não vai ter um amiguinho para vir botar o paninho molhado de madrugada, não. É pai e mãe que faz isso, certo? Aí beleza, tá doente, tá com febre, paciência. Não tá, vaza, vai pro teu canto, porque cama do casal é linho de amor. Rotina abundante, como é que tá? 0 a 10, coloca aí, Gabriel. Tem nem rotina, então é 0. Dinheiro do casal, gente, 6º.
Compra um livro lá, a gente nem entra nesse assunto, né? E ali tem um tratado, poderia ser um curso só sobre isso. Não, tá de boa, tá de boa. Deixa eu segurar aqui. Boa. Tô ajeitando porque não tô acostumado a ser backstage boys, né? Aí... A galera... Deixa eu deixar aqui, não tô acostumado, gente. Eu seguro mesmo, normal. Mas vamos aqui. Então, dinheiro do casal, contas da casa, administração dos recursos, conversas sobre dinheiro, alinhamento, planejamento, existe isso. Toda vez que a gente conversa, a gente briga, então a gente parou de conversar. Vocês são crianças, então, porque adulto conversa sobre temas difíceis. Claro, com humildade, responsabilidade, amor, domínio próprio. Seu problema não é o dinheiro, é santificação. Você não é santo. Você não busca santificação nessa área. Você não luta contra os seus próprios desejos. Você guerreia pouco. Sétimo, momentos românticos a sós. A gente meio que tocou nisso, mas existe como que é uma subcategoria. Restaurantes, hotéis, viagens, presentes, surpresas. Não precisa ser nada caro não, gente. Vai pra praia ali em Itacoatiara, né? Leva o teu galeto, faz um momento romântico com a tua varoa, com a tua esposa, e é maravilhoso. Leva maçã. Quando você... Lanche do Marcelo é baratinho? Lanche do Marcelo é barato, mas se não for, leva uma maçã, leva uma banana, machuca, bota um leitinho em pó, sossega, bom demais. Tem coisa melhor que isso? Leva um todinho e resolve. Beleza? Crente toma todinho, né, pastor? Não sei. Eu também gosto, nada contra. Só não assisto dorama. Mas veja. Brincadeira, gente. 7, momento romântico, existe isso? 0, Gabriel. 5, Gabriel. 6, aí você como marido diz assim, mas meu amor, por que você botou 3? O cara chegando em casa, por que você botou 3? Pra mim tava 7. Pode ser ligeiramente diferente, tá? Pode ter diferenças. Você vai alinhando, vai entendendo a perspectiva. Lembra quais eram os tratados que a gente desenvolveu no começo? Imita Jesus, conheça seu cônjuge e faça mais amor. A gente está na parte de conhecer melhor o seu cônjuge, conhecer a si mesmo também. Lembra que quem pensa, enriquece, né? No casamento, beleza? Momentos românticos. 8, arrependimento e perdão, humildade para se arrepender, existe isso. Humildade para perdoar, misericórdia diante do pecado e erro do outro, existe isso. Como você foi capaz de pecar desse jeito? Você é uma pecadora ou um pecador tão gravemente sério quanto o seu cônjuge, só que em outra área talvez. 9, vigor físico. Ih, Gabriel, está entrando numa seara perigosa aqui. Vigor físico, energia. Ou você já se conformou, vou morrer assim. Não, sou pançudo mesmo, vou morrer desse jeito. Não, você não vai morrer desse jeito, você vai ganhar mais 10 quilos a cada 2 anos e vai morrer bem maior, infelizmente, não vai ter nem caixão. Isso é responsabilidade. Veja, não é pra gente, se a gente sentir pena de nós mesmos, ou se dissermos, não tenho tempo. Como não tem tempo? São 24 horas, moço. Você está dizendo que você é refém da sua rotina, e quem decidiu isso foi você, de alguma forma, consciente ou não, foi você que decidiu a sua rotina. Eu não estou dizendo que é fácil fazer algum tipo de mudança, mas você precisa tomar essa decisão. Vigor físico, energia, saúde, disposição, isso conta. Os homens são muito visuais, certo? Mas a mulher também quer ver um docinho de coco na frente dela, né? Ajuda a moça. Prática de... Não estou dizendo que a gente vai ser um Chris Bumster, não, gente. Quem lê, entenda, né? Não estou dizendo que você vai ser um CR7, não. Tanque de guerra. Sua esposa vai começar a desconfiar, inclusive, se você for assim, vai dizer assim, ih, rapaz, será que ele... Porque o cara é atleta, você não. E você está cuidando tão bem do corpo, agora faz até sobrancelha. Aí sua esposa virou hermafrodita. Veja, não precisa, pode ter aquele buchinho de pai, mas é aquele de pai, não é de Papai Noel, entendeu? Prática de atividade física e dieta. E dieta. Você tem 60, moço, você tem 70, ainda dá, viu? Pesquisa na internet lá, a mulher começou a fazer atividade física com 65, ela com 80 está melhor que eu. Porque o tempo vai passar de todo jeito. O tempo passa de todo jeito. Agora, imagina 1 ano de consciência, de dieta e treino. 2 anos, o que é que vai mudar a sua vida? A disposição com seus netos, a disposição com os seus filhos, se você ainda é um pouco mais jovem, a disposição com o seu cônjuge, a disposição para produzir e trabalhar. 10. A prioridade do seu cônjuge, vocês se priorizam? Porque abaixo do céu, a prioridade deve ser sim, sobretudo Deus, a sua missão de imitar Jesus e pregar o evangelho, com certeza. Aquele que não aborrecer esposa, pai, mãe, filho, né? Não é digno de mim, ótimo. Tomar a sua cruz mesmo, está disposto. Então, a sua prioridade máxima não é a sua esposa. Mas, uma vez que você está priorizando o Senhor, você deve priorizar a sua esposa, o seu marido. Vocês se priorizam?
A prioridade na casa realmente é minha filha. Desde que ela nasceu, faz 4 anos que eu não priorizo o meu esposo. Tem que rever isso. Então qual é a nota para essa área da sua vida? Gostam de ficar juntos? Consideram o casamento e o cônjuge em primeiro lugar em relação às outras coisas e pessoas? 11. São mais notas aí, tá? Vai colocando aí do lado. Relacionamento com os familiares do cônjuge. Essa é uma área importante. A gente não se importa com isso, mas é importante. Existe honra e respeito para com os familiares do outro. Ah, mas são eles que não me respeitam, Gabriel. Calma. Pequeno gafanhoto, calma. É você que tem que respeitar e honrar primeiramente, porque inclusive eles são mais velhos. Não estou dizendo que é fácil, não estou dizendo que você vai ter que conviver 100% ou ir para uma casa que você é humilhado, não é isso. Mas da sua parte deve haver amor, inclusive para os inimigos, então ore por eles. No que for possível, peça perdão. Esteja disposto a se humilhar. Você lembra o que Jesus disse? Tendo em vós o mesmo sentimento, Paulo escreveu isso aos Filipenses, que houve também em Cristo Jesus, o quê? O qual, sendo igual a Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se humilhou, e você não está querendo se humilhar, ó. Ele está dizendo para a gente ter o mesmo sentimento que em Jesus, de humilhação, e aqui é uma área que ninguém quer se humilhar. Eles que estão errados, é claro que estão. É verdade, talvez você esteja certo, mas estar certo nem sempre é piedoso. Existe esforço para cuidar e honrar os pais e os sogros de forma devida? Você tem condições financeiras, você tem abençoado a vida dos seus pais, que muitas vezes não têm condições? Você tem se organizado para priorizar isso, em certa medida, abençoar seus sogros, sua sogra, seus pais, de uma certa forma? A educação dos filhos, vocês conversam sobre a educação dos seus filhos? Vocês tomam decisões juntos? Ou uma das partes faz tudo sozinho? Vocês fazem um culto familiar com seus filhos? Isso também é educação cristã. 13, a divisão de papéis na família. Seu cônjuge entende e executa bem os papéis que Deus deu para ela e para ele. A gente vai falar um pouquinho sobre os papéis do homem, espero. E a gente vai tocar rapidamente aqui numa coisa que a gente poderia passar mais de 1 hora conversando, certamente, sobre as principais esferas de atuação de um homem. Mas existe esse discernimento, você sabe, você estudou sobre, ou você só está fazendo barulho com o violino? Quem estava de manhã vai entender isso. Você tem que estudar para sair as notas. As boas notas, a boa música vai vir do esforço, do estudo. Você não sabe nada sobre o seu papel como mulher. Você não sabe nada sobre o seu papel como homem, não tem se esforçado para se aproximar disso. 14. Fidelidade em relação com terceiros. Existe transparência em seu casamento, ou vocês possuem senhas do celular um do outro? Não possuem senha do celular um do outro, ou possuem? Sua película ali como é aquela? De privacidade? Não é casado não. Pergunta logo se o cara é casado. Não é casado não, é miserável. Aí o cara fala, não, é porque lá no trabalho as pessoas podem ficar vendo. É ver, ou é para tua esposa que não pode ver a tua conversa. Quebra hoje essa película em nome de Jesus. A não ser que você trabalhe no presídio, aí realmente. Aí talvez a sua esposa diga, mantenha a capinha, né? Mantenha a capinha ou alguma coisa assim. Mas tem que existir zelo e distanciamento de outras pessoas fora do casamento, queridos. Como é que está essa relação no seu casamento? 15, você se sente amado? Esse é um ponto importante. Mas não é só sobre você se colocar no centro. Foi uma coisa, inclusive, que a gente estava conversando lá no almoço. Quando a gente pensa em descansar ao chegar em casa, a analogia que o meu irmão Daniel trouxe, você está se colocando no centro. Aí você pensa, poxa, como é que eu posso servir ela assim que eu chegar? Ao invés de pensar em descansar e me frustrar com isso. Aí você está colocando o outro no centro. E realmente, o Hernandes Dias Lopes diz isso. O casamento é outro centralizado, não é egocentralizado. É outro centralizado, o centro é no outro. Primeiro Cristo, depois o outro. Some tudo, divida por 15, vocês não vão fazer esse cálculo agora, mas você pode só anotar isso, eu tenho uma foto desse slide, e você vai ter uma média, um panorama de como está a nota do seu casamento. Mas mais importante que isso é você observar quais são as áreas mais críticas. E tem algumas áreas dos pratos, da ilustração dos pratos, que podem estar com nota até baixa, ou até 0, mas elas talvez não sejam tão importantes quanto aquela que está com nota 5 e precisa imediatamente chegar em 7. Então você precisa dosar as suas intenções e o conjunto de ações. Na empresa a gente não faz isso, gente. A gente não observa os KPIs, né? Você tem, quem trabalha aqui, quem trabalha numa empresa, ou sendo executivo, ou analista de vendas, ou qualquer outra coisa. Até na igreja a gente tem que olhar o KPI, né? Não estou dizendo que é obrigado não, gente, mas é interessante você analisar, estudar os números, observar para tomar o quê? As melhores decisões. Isso aqui é um laudo. Vai te ajudar a colocar a proporção certa de cimento, concreto, tijolo, a proporção certa. E a intencionalidade, o que você está precisando agora para essa reforma? Então, estou precisando de concreto imediatamente. Vamos intencionalmente lá nas escrituras, pedir aconselhamento, orar, me esforçar nessa direção. Qual é a área que está mais crítica? Quais são as 2, 3 áreas que você vai atuar na próxima semana? Anota isso, já é sua decisão. Dessas 15 áreas, Gabriel, eu vou atuar nessas 3 aqui, ó. Puf. As outras eu não vou esquecer não, tá aqui guardadinho. Mas
é importante que você comece a atuar a partir dessa próxima semana. Sai do papel de vítima, assuma o papel de responsável na mudança que deseja ver no seu casamento. Responda o que você pode fazer para melhorar seu casamento em cada uma das áreas. Lembra, quem pensa enriquece? Eu tenho certeza, não sei se temos 400 pessoas aqui mais ou menos, pastor Clóvis. Eu tenho certeza que de 400 pessoas, talvez no máximo 4 vão fazer isso. Pegar essas 15 áreas, observar as notas e dizer claramente, pelo menos 3 ações práticas, como se dependesse de você, porque algumas não dependem simplesmente de você, mas como se dependesse de você. É isso que a gente faz nas empresas. Se dependesse de mim, bater as metas 100%, atingir os clientes e fazer o que eles comprem em mim. Se dependesse de mim, quais são as 3 ações que você vai fazer, eu começar a fazer, para começar a alavancar a nota que era 5, 7 para 10. Quais são as 3 ações para cada uma das 15 áreas? Quem pensa, prospera. Se você não vai pensar nisso, tá tudo bem, vai continuar na mesma coisa. TCA, é isso. Técnica da clareza absoluta. A gente sai da generalização para a clareza. Você para de dizer, meu casamento está ruim. Meu casamento está em crise. Já expliquei isso. Quando você diz que o seu casamento está em crise, a crise é na sua luta contra o pecado. Está vendo que você for vítima, você vai dizer assim, está ruim demais. Nossa, ele não me entende, isso está horrível. E você vai repetindo essas palavras viram sentimentos, crenças, ações diminuídas. E resultado pior ainda, é um ciclo vicioso. Mas veja como a clareza pode trazer para você, dentro desse laudo, uma perspectiva de ação em algumas áreas. Está fazendo sentido para você? Não está. Está fazendo sentido para você? Sim ou assim? Ótimo, que bom. Se não tiver também, fala agora. Eu dou o microfone e você faz a pergunta. Gabriel, não estou entendendo. KPI, o que é isso? KPI nada mais é do que índices. Você analisa um índice. Eu acabei de fazer uma análise com vocês, uma perspectiva que é muito sua, de um índice de cada área do seu casamento. E podem ter outras áreas que eu nem listei aqui. Mas dessas 15, você consegue analisar quais são as prioritárias, aquelas que têm um pouco mais de peso? Como você faz? Então você para de dizer, meu casamento está ruim, ele nunca me entende, para dizer, então é essa área que está ruim. Das 15, é isso que acontece muitas vezes. Você começa a observar que tem 3 ou 4 que estão muito ruins. E estão puxando a sua percepção para muito abaixo. E a sua percepção vai conduzir as suas emoções. E as suas emoções vão conduzir as suas palavras. Aí você diz o quê? Não aguento mais. Palavra proibida no casamento. Que não aguento mais o quê, moço? Aguenta sim, aguenta mais inclusive. O deserto nem começou ainda. Aguenta mais sim. Jesus não aguentou tudo por você, aguenta. Então quais são as 3 áreas mais críticas? Qual é a área que você vai precisar atacar primeiro? É uma análise que você precisa fazer, não sou eu que faço por você. Você está entendendo não? Que agora eu estou dizendo como fazer o abdominal, mas se você não fizer, quem vai ficar com a barriga de tanquinho? Eu estou dando para você a receita da dieta. Você vai fazer dieta? Aí é uma questão sua. Decisões. Princípios precisam gerar decisões. E decisões muitas vezes são os ativos, os vetores de Deus para a transformação de nossas vidas. Não é você que transforma a sua vida. Você está entendendo que até Deus conduziu para essa conversa? Mas são as decisões que você está tomando que Deus pode usar para transformar o seu relacionamento. E o VPM, o que a gente faz, gente? Vamos pensar aqui. Geralmente os nossos pensamentos, especialmente quando você está muito confuso, sem clareza, eles giram em torno de pensamentos negativos com relação ao nosso cônjuge. É sempre assim, deixou a toalha em cima da cama de novo. Nossa, não tem jeito. Aí você vai reforçando, reafirmando algumas coisas para a sua consciência. Nossa, esse cara é imprestável. Olha como ele lava os pratos aqui, deixa a pia toda bagunçada. Você não falou isso para ele, tá? Você já passou do estágio de dominar a sua língua. Que bom, mas os pensamentos estão lá. E você está matando o seu cônjuge por dentro. Agora a gente vai fazer um exercício bem interessante. E aí eu quero que você realmente pegue aí, se você puder, ou papel e caneta, ou o bloco de notas do celular. Bota o celular no modo avião. Pega aí o seu celular, por favor. Se você não está pegando, vai embora. Brincadeira. Rebelde, você é rebelde. Pega aí o bloco de notas do celular. Entra no Instagram, brincadeira, para seguir a gente. Pode seguir também, vai ser bom. Mas isso não é o mais importante. E você vai agora escrever pontos de melhoria. VPM é isso. Pontos de melhoria. Adivinha o que é que você vai fazer? Pontos de melhoria do seu cônjuge. Fácil, né? Você tem uma lista de 10, é fácil. Essa aqui eu tenho certeza que você vai listar 5 rapidinho. Só que você vai coloca lá. Pontos de melhoria do meu cônjuge. O que é que eu gostaria que se eu fosse um cirurgião e meu cônjuge fosse aqui, né, tá anestesiado por os próximos 2 dias. Eu vou fazer quantas cirurgias eu puder sem risco de morte. Quais são as mudanças que você faria? Não são fisiológicas, tá? Embora alguns também desejassem fazer fisiológicas.
são no coração dele, na forma como ele age, né? Na forma como ela age, ok? Se Deus te desse um lápis, e uma caneta e um papel em branco, e você pudesse descrever exatamente o que você quer que o seu cônjuge melhore. Se você é crente, você não está querendo outro marido, não. Você está querendo o mesmo, né? Você está querendo a mesma esposa, só que bem diferentinho. Deixa eu mudar aqui essas coisas. Hoje eu mudaria isso aqui nele e nela. Ok, ponto de melhoria. Só que antes de você escrever os 5, 10 dele, que vai ser fácil, você tem que escrever só 3, gente, suas. Só 3, fechou? Se a gente sair daqui antes das 8 da noite, pastor Clóvis, vai dar certo. Brincadeira, a gente tem que sair de 5, né? Ponto de melhoria, vamos pensar aqui. Olha o que Abraham Lincoln falava. Antes de começar a criticar os defeitos do outro, ou dos outros, enumere pelo menos 10 dos seus. Eu não estou pedindo nem 10 dos seus, porque senão a gente realmente não ia sair daqui hoje. Eu preciso seguir o conteúdo e a gente vai ter que chegar em outras áreas importantes, mas você tem que listar só 3, fechou? Antes de começar a listar do seu marido e da sua esposa, lista 3 seus. Consciência clara. Quais são os seus 3? Música, maestro. Cadê minha turma aí? Bota Oceans pra galera chorar. Brincadeira. Mas se tiver música mesmo, pode botar. Tá difícil? Saiu da primeira? Eita, eu escrevi, Gabriel, mas o resto... Minha esposa tá ali, ó. Não conseguiu sair da primeira. Rimo. Ok, vou só tomar uma aguinha aqui. Simples, beleza. Você pode fazer isso em casa? Ok. Mais uma vez, eu acho que a estatística vai ser baixíssima de quem realmente vai levar isso para casa e fazer. Antes de começar a enumerar do seu cônjuge, que você já está pensando inclusive no do seu cônjuge, né? Só comece as dele quando você terminar pelo menos as 3 suas. Ok? As 3 suas. E aí você vai enumerar, sei lá, 10 do seu cônjuge. Vai ser facinho. Ok. Agora vamos para outro exercício simples. Esse aqui é a inversão. O que é VPM? Virtudes e ponto de melhoria. Agora você vai, e agora eu quero que você escreva mesmo. Você vai listar assim, virtudes do meu cônjuge. Virtudes do Marcelo, da Beatriz, do Sávio, da Carolina. Bota lá o nome do seu cônjuge. Virtudes. E agora eu não vou pedir para você listar as suas não, embora seja importante conhecer as suas também. Eu vou pedir para você listar quais são as virtudes do seu cônjuge. Vamos dar tempo? Tem música aí mesmo? Rapaziada, a galera do som não é casada e está conversando, né? Tem música mesmo, tô brincando, gente, tô brincando. Se tiver música, pode botar. Só para a gente ter 5 minutinhos aqui de reflexão. Quem está anotando? Você está anotando? Levanta a mão aí. Boa. Beleza. Tem uma galera que não está anotando, tudo certo. Vai suportar aí essa paciência. Ou com paciência, na verdade. Mas vamos pensar nisso. Você está listando as virtudes? Pensa nas coisas que você admirava nele ou nela. Não precisa ser coisas tão presentes. Pode ser coisas, inclusive, do passado que você admirava. Quando você foi casar, o que você pensava a respeito do seu cônjuge? O que você pensava a respeito dela? Ah, porque, Gabriel, ela era mais gentil, ela era amorosa, ela era delicada, ela me tocava de um jeito diferente, ou ela ainda é maravilhosa e organizada, é uma ótima mãe. Mas, por favor, sai do ótima mãe, tá? Ótima mãe não é nem elogio. Não coloca lá ótima mãe logo no começo, não. Bota isso lá no final. Porque provavelmente sua esposa, curiosa, vai querer saber quais são as virtudes dela, né? Seu marido também vai querer saber quais são as virtudes que você listou. Lista, por gentileza, lista. Eu queria que você tivesse um momento em casa depois. E aí tudo que você vai fazer hoje de noite é colocar as crianças para dormir. Vocês podem até orar juntos. Mas vocês vão conversar a respeito dessas virtudes. Não é sobre o laudo. Não é sobre esforço de melhoria. Hoje eu quero só amor. E aí depois dessas virtudes, você troca essas virtudes e conversa. Cuidado para não ser ferino, né? Compartilhar isso com dolo. Falar assim, você era assim. Não, coloca como se ele fosse mesmo, como se ela fosse. E depois vocês vão ver algo mágico acontecendo hoje. Mas pense nisso. C.S. Lewis diz assim, nunca esqueça de onde Deus te tirou, principalmente quando olhar os erros de alguém. Sabe o que acontece no casamento? E muitos casamentos que estão desgastados, e não é que o ambiente, porque o casamento é só a área onde a batalha acontece. Os cônjuges estão desgastados e estão guerreando contra o seu próprio coração muito pouco. Quando isso acontece, sabe quais são os pensamentos que estão permeando a sua consciência? Aqueles que vão casar vão entender isso, e eu espero que você já se prepare. São pensamentos só sobre os pontos de melhoria do seu cônjuge. E você nem trata isso como ponto de melhoria, né? Na verdade você trata como se fosse ele assim mesmo. São os defeitos e é assim mesmo, vai ser sempre assim. Gabriela, né? Síndrome de Gabriela. E você esquece que você deveria estar olhando muito mais para as virtudes, que é como você fazia quando você namorava, moço. Não era assim não?
Claro que tinha discussão, mas muito menos que no casamento. Você só olhava para os pontos de virtudes. Você casou assim, olhando as virtudes do seu cônjuge. Mas agora no casamento, todos os pensamentos seus são conduzidos por algo negativo. É tudo aquilo que está fora do lugar, aquilo que está faltando. E nós deveríamos ser conduzidos para aquilo que está no lugar, em nível de contentamento, entender aquilo que são os pontos fortes do nosso casamento e do nosso cônjuge. Até porque relembrando essas coisas, trazendo à memória essa esperança, você vai ser muito mais capaz, de alguma forma, de tratar a pessoa com os sentimentos corretos, com as emoções corretas, com as atitudes corretas e ter resultados, adivinha, maravilhosos. Então dentro do VPM você precisa fazer essa lista. Quais são os pontos de melhoria, quais são as virtudes, mas agora é só virtude. Lista mesmo. Faz uma lista intensa. No casamento abundante esse é um momento bem mágico, bem especial, e eu não vou ter tempo de fazer isso aqui. Eu sei que não temos apenas casais casados, mas se você é casado, quantos são casados aqui estão com o cônjuge? Estão com o cônjuge, ok. Quantos são casados e o cônjuge não está aqui? Ok. Seu cônjuge não vai entender nada. Você que está aqui, é casado, e seu cônjuge não está aqui, eu não sei nem qual é o momento que você está vivendo, mas seja humilde agora, para compartilhar com ele, sei lá, 3 virtudes. Meu amor, você é maravilhoso por isso, por aquilo. Coloca aí, manda no WhatsApp dele. Ele não vai entender, talvez nem responda, talvez, por favor, vá sem expectativa nenhuma. Sem expectativa nenhuma, se ele não responder, eu vou me frustrar ainda mais. É o seu sentimento, você está colocando isso como expectativa, não coloque. Você só está doando o amor agora, só isso. Agora, você que é casado e seu cônjuge está aqui, eu quero que você tenha um tempo com o seu cônjuge. Se você é casado e você está com o seu cônjuge aqui, fica de pé, por gentileza, fica de pé. Você que não é casado ou não está com o seu cônjuge aqui, se concentra, de repente em oração, ora para o seu futuro cônjuge. Não sei o que você vai fazer agora, vai tomar água. Deixa a música, pode deixar a música, meu filho. Meu DJ. Pega na mão da sua esposa, pega na mão. Você pode ficar de frente para ela, por gentileza. De verdade. Abraça a sua esposa de frente, como namorados não podem fazer. Dá um beijinho na sua esposa. Dá um beijinho na sua esposa. Você não pode dar aquele beijo aqui, né? Só um selinho, gente, para não escandalizar os irmãos. Nem botar em inveja aqueles que não estão com o seu cônjuge. Tudo é lícito, mas nem tudo convém, tá certo? Agora eu vou pedir para você, geralmente é primeiras damas, né? Eu vou pedir para os homens começarem agora, até com quem tem a primazia de ser o cabeça. Você vai no ouvido da sua esposa e colocar diante dela quais são as virtudes que você pensou. Quais foram as virtudes? Não pensei em nada, né, Gabriel? Miserável você. Miserável. Tá aí, sua esposa vai saber que você não fez exercício. Só vai no ouvidinho dela, moço. Fala quais são as virtudes dela. Nosso jeito. Tá comigo nisso. Tá? Agora, esposa, chegou a sua vez. Eu dei um pouquinho mais de tempo para você pensar, não foi? Agora, no ouvidinho, tá? É no ouvidinho. No ouvidinho. Fala as virtudes dele, vai. Fala as virtudes dele. Agora, maridos, vocês vão orar pelas suas esposas. No ouvidinho dela mesmo, tá? Vai deixar ela arrepiada. Mas ora por ela, abençoa a vida dela. Abençoa a vida dela, por gentileza. Só ora por ela, tá? Em voz alta, ela precisa ouvir essa oração, tá bom? Abençoa a vida da sua esposa, as gerações de vocês. Ora por ela. Deus, Deus, muito obrigado por nossas vidas, Pai. Perdoa os nossos pecados e nos purifica, Senhor Deus, totalmente. Deus nos guarda para que tenhamos um
seja contigo, te amamos, Senhor. Agora, esposas, maridos vão para o final da oração. Esposas, você pode fazer essa oração também, abençoando seu marido, rogando a Deus as bênçãos sobre o seu casamento, sobre sua família, seus filhos. Vai no ouvido dele e ora em voz alta, por gentileza. No ouvido dele. Possas continuar usando, Senhor, as que tu tens colocado, então, seja nas palestras, seja na igreja, na igreja cristã em aldeia, seja na editora, seja na escola. Me ajuda, Senhor. Isso Vai para o final da oração. Ainda abraçadinho, dá um beijinho na sua esposa. Amém. E agora ainda em pé, irmãos. Vou fazer uma pergunta, tá? Você foi edificado nesse momento? Quantos foram edificados? Amém? Amém. Senta ainda abraçadinho, tá? Você pode sentar, mas abraçadinho. Tem casais que infelizmente não abraçam mais. Esse abraço assim de 1 minuto, 2 minutos é maravilhoso e é de graça. É de graça, deveria ser. E na sua rotina que não é abundante, e se você não tem uma rotina abundante, você tem uma vida matrimonial medíocre. Se você tiver uma rotina de um casamento abundante, é provável que o seu casamento vai ser abundante. Claro que tudo depende da graça do Senhor, mas você está ali atuando nos mecanismos necessários que Ele nos deu. Mas se a sua rotina não for abundante, provavelmente você vai ser medíocre na sua rotina, medíocre nos seus resultados do matrimônio. Eu quero que você reflita sobre isso. Esse abraço é de graça, deveria ser. E às vezes você não está tendo esse cuidado de abraçar, de beijar, de orar, de parar um pouco. Você até faz isso com os amigos da igreja. Para aqui, deixa eu orar pela sua vida. E eu acho até piedoso isso, é maravilhoso. Mas você não faz esse para aqui, deixa eu orar pela sua vida hoje, para sua esposa ou para o seu marido. Deixa eu abençoar a sua manhã. Deixa eu abençoar o seu trabalho hoje. Deixa eu orar por você, meu amor. Vamos orar juntos. E nós podemos fazer isso, irmãos. Quantos vão tomar decisões e começar a fazer isso com mais frequência? Princípios em ação, isso são decisões. E aí, claro, pensando nesse clima de romance, de amor, e todos são beneficiados com isso, eu proponho um desafio para aqueles que são casados. 7 dias de amor romântico, ó. Para fazer amor tem que ter disciplina, viu, moço? A gente está falando sobre disciplina, né? Tem que ter intenção, não vai ser fácil. Tem que ter planejamento. Você tem que pensar naquilo. Eu garanto que o seu marido está pensando nisso o dia todo. Ele só para ouvir alguma notícia do Vasco, ou do Fluminense, né? Ou do Flamengo. Qual é o outro? Mesmo Botafogo, né? Tem uns botafoguenses. Mas ele está pensando nisso. E você não se conecta com essa área muitas vezes porque você não pensa nisso. E é muito gostoso que você comece a pensar, minha irmã, em Cristo. Esse é o chamado do Senhor para que você viva delícias. Não espere a obra terminar. No seu laudo conjugal não está nada tão perfeito assim. Mas a obra vai começar. Não espera a obra terminar para desfrutar dela. Desfrutar. Obra tem poeira, obra tem incômodo, obra tem retrabalho. Mas se a família está junta, a gente viveu uma reforma alguns anos atrás, onde a gente reformou o primeiro andar da nossa casa toda, eram 3 quartos, e a gente queria receber as nossas filhas adotivas, que iriam chegar por fé, e a gente fez uma reforma lá para virar 4 quartos. Dos 3 viraria 4. A gente, já éramos 6, né? Eu, Andressa e os 4 ali, os meus 3 enteados e Natan, Diego, Cauã e Mei e Natan. E a gente desceu, ficou todo mundo basicamente imprensado num quartinho, só tem um quarto lá embaixo. E foi um período assim de uns 8 meses, mas foi muito gostoso, porque a gente estava em família. Então você pode sim viver na expectativa da obra terminar, mas enquanto ela não termina, e provavelmente não vai terminar até a glória, você desfruta, irmão, desfruta, irmã. Pense nisso, que você comunica, você sente. Geralmente é assim. Isso aqui não é papo de coach, não, é palavra. Assim você vai terminar crendo, e assim você vai agir, e dessa forma você obtém resultados. A dificuldade é quando você tem só pensamentos ruins, comunicou para si mesmo de forma frustrada aquilo que o seu cônjuge fez, trouxe a pior das intenções para aquilo que ele fez, e você nem sabe qual foi a intenção dele ou dela. Aí você comunicou para si algo negativo, você vai sentir algo negativo, você vai crer assim, vai virar uma crença em seu coração, você vai começar a agir dessa forma e falar dessa forma.
e você vai começar a ter resultados medíocres, e você tem que sair desse círculo vicioso para entrar num círculo de virtudes em Deus. A sua comunicação interna são os pensamentos, e existem esses dois tipos, os roubadores de alegria e os pensamentos abundantes. Eu não estou dizendo que você tem que florear e dizer assim, nossa, imagina que aqui tem uma erva daninha no meu jardim, no seu casamento tem um jardim, tem uma erva daninha, e você fica, pensamento positivo, calma, pensamento positivo, não existe erva daninha, não existe erva daninha, não é assim que se faz. A erva daninha está lá, mas o pensamento negativo é, ai meu Deus, de novo erva daninha aqui. Pensamento negativo é assim, o que eu faço com essa erva daninha? Que karma é essa erva daninha aqui? Não, uma pessoa adulta faz o quê? Eita, erva daninha, caraca, vamos ter que comprar ali o veneno, vamos tirar, deixa eu cuidar, deixa eu podar, deixa eu fazer os ajustes necessários. Pensar positivo é você olhar, aqui sim, interpretem o que eu vou dizer agora, né? Os pensamentos abundantes é você pensar em como você pode resolver de forma amorosa aquilo, para que ambos sejam aperfeiçoados em Cristo. E o meu tempo está acabando. E a comunicação externa, boas conversas sobre tudo, conversas francas muitas vezes sobre tudo. A matriz da paixão perpétua, queridos, não vai dar para a gente fazer a ferramenta em si aqui, mas só para pincelar. Você, eu já ventilei isso de manhã, né? Você é apaixonado sempre por alguma coisa ou alguém. Você sempre vai ser apaixonado por alguma coisa ou alguém, a não ser que você esteja num estado depressivo, ou vegetando realmente nas suas emoções. Mas geralmente você vai ser apaixonado por alguma coisa. Não é à toa que você desenvolve alguns hobbies. Eita, eu estou apaixonado pelo crossfit, estou apaixonado pelo beach tênis, estou apaixonado pelo futevôlei, agora é futevôlei. Todo mundo fazendo futevôlei, é massa o futevôlei. E realmente, preparação atlética, muito bom. Estou apaixonado por correr, eita, febre de corrida, né, agora? Todo mundo está correndo. Aí de corrida vai para o triatlon. É uma loucura, começa a gastar. E bike, agora a sua bike, antigamente, meu Deus do céu, bike era 300, 200 reais, sei lá, agora é 16 mil uma bike. Loucura. Então as pessoas terminam se apaixonando por coisas ou outras pessoas. Você pode manipular, entenda isso, os protocolos de paixão. Como você agia, pensava, quais eram os seus pensamentos, a qualidade deles. Quando você estava perto da pessoa que você ama, do seu cônjuge, especialmente quando você estava sentindo isso de forma natural. Eram pensamentos mais movimentados, talvez cheios de brilho. Andressa ficava bem roseada quando a gente começou a namorar. Eu chegava perto, ela ficava assim, era interessante. E eu, caramba, ela é realmente apaixonada por mim. Ela não dizia, né? Assim. E eu me apaixonei, obviamente, e a gente começou ali a desenvolver esse relacionamento, até que no nosso casamento, em algum momento, ela disse para mim que não estava mais apaixonada, e foi uma grande crise no nosso casamento. E sabe o que eu fiz? MPP. Você tem intenção de se apaixonar novamente? Você tem intenção? Você acha que vai ser bom para o nosso casamento? Acho. Então vamos aplicar isso aqui? Não, a mera ferramenta assim, ela precisou ter intenção de fazer isso. Ela entendeu que não era bom não ser mais apaixonado. Chegou num nível de estresse, de percepções sobre a qualidade do nosso casamento, pensamentos roubadores. E claro que eu precisava mudar algumas coisas, obviamente, em mim mesmo. E a gente começou a trabalhar essa matriz. Os pensamentos abundantes, crenças abundantes, ações abundantes, resultados abundantes. É assim. Pensamentos abundantes. Por que você se apaixonou naturalmente por alguém? Porque você só pensava positivamente. Gente, quando eu comecei a namorar com a Andressa, eu era propagandista médico, aquele cara que visita os médicos, etc. E quando você está esperando um médico ali, você tem que estar otimizando o seu roteiro, você tem que estar lançando um relatório, você tem que estar pensando, será que eu espero mais um pouquinho? Ou será que eu vou perder aquele outro médico que está lá? E eu ficava besta, eu tentava ser produtivo, eu acho que eu era um bom vendedor, um vendedor produtivo, batia as minhas metas de visitação e metas de ponto de venda, etc. Mas eu ficava olhando as fotos da minha esposa, que não era minha esposa na época, minha namorada. Eu ficava vendo as fotos dela no Instagram, eu tinha as fotos assim, a gente tirava as fotos, eu ficava vendo. Adivinha quais eram os meus pensamentos? Faz quanto tempo? Pensamentos bons, né? Assim, nada malicioso não, irmão. Não era nem casado, calma. Nada sexual não, calma. Casado pode. Não sei nem se é saudável, porque eu estou esperando um médico. E vai que eu penso alguma coisa. Sou casado, doutor, mas tá no lugar errado, né, moço? Mas veja, eram pensamentos bons, assim, poxa, eu estou ansiando por vê-la hoje, eu estou desejando. Era isso, era natural antes, não era? Mas quanto tempo você não para um pouquinho no seu trabalho e vê só as fotos da sua família, daquela viagem, daquele momento? Sabe aquele intervalo que você vai tomar um café e às vezes fica olhando no Instagram, nada com nada? Olhando, sei lá, Globoesporte.com, GE. Se você odeia o Globo, não deveria nem entrar no GE, porque vai alimentar lá o dinheiro da Globo, né? Os anunciantes vão patrocinar um pouco mais. Mas entenda isso, você fica vendo potoca e você talvez poderia condicionar os seus pensamentos um pouco mais intencionais para se concentrar na sua esposa, nos seus filhos. E até os pensamentos piedosos que podem vir a respeito disso, talvez naquele momento ali você orar.
Veja, eu não estou dizendo que isso é uma prática, não, gente. A gente não é budista ou islâmico, não tem aqueles 3 horários que você tem que orar, não. Mas como eu me forçava e eu estava tão um ritmo frenético dentro do trabalho, eu me forçava a parar em um momento e orar pela minha família de joelhos. Isso já na escola, etc. E isso não é regra e não estou sugerindo que você faça isso, mas eu comecei a botar um despertador. 3 horas da tarde é um horário que geralmente você sai ali para tomar café, o despertador tocava. Eu tentava ou ir para o banheiro ou para algum lugar, se eu tivesse que dar presença de alguém, eu estivesse na minha sala sozinho, eu me ajoelhava e orava. Claro, algo místico, maravilhoso. Não. É sobre mim, Deus. Eu quero projetar. Inclusive eu digo isso para quem tem dificuldade de fazer seu devocional. Mas Gabriel, quais são as dicas para eu fazer meu devocional mais regularmente? Realmente eu começo e paro. Se fosse uma reunião com o seu cliente, você ia faltar ou você ia estar lá? De verdade, você é responsável, eu espero que seja. É uma reunião com o seu cliente, um cliente craque, tá? Aquele que bota o dinheiro na sua mesa. Que bom. E aí, Davizão, tem uma reunião com aquele pai. Conversar algo importante. Vai ser um bom feedback, você sabe que ele é parceiro. Vai faltar essa reunião. Tá lá agendadinho, 3 horas da tarde, 4 horas da tarde. E que tal você começar a colocar, talvez, na sua agenda, o seu momento com Deus? A sua reunião com Deus, amém? Então entenda isso. O chamado de Deus para os maridos, irmãos, é que ele seja, ou os 4 P's do marido bíblico, né? É para que ele seja pastoral, protetor, provedor e poeta. O poeta é o romântico, é o que Adão fez quando viu Eva. Esta afinal é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Chama-se a varoa, porque por quanto do varão foi tomada. Essa é Eva, Senhor, que o Senhor trouxe a mim. Então nós precisamos ser pastorais, intencionais em relação a sondar o coração da nossa esposa, olhar para as aflições do coração dela, olhar para as suas necessidades, amá-la sacrificialmente, protetor físico, emocional, provedor da casa e poeta. Nós precisamos ser assim, porque um marido que imita Cristo, ele segue esse trunfo. Ele é sacerdote, aquele que intercede, é um homem de oração. A gente vê a reunião de oração das mulheres, é cheia. A relação de oração dos homens, às vezes, não sei como é que é aqui na Oceânica, espero que seja diferente, mas a reunião de oração dos homens é um punhado de 7. 7 joelhos que não se dobraram diante de Baal ainda, né? E aí, reunião de oração é menosprezada. Vem, irmão. Ah, porque não tem tempo, então o pastor Marcão vai começar a fazer uma reunião de oração aqui com o pastor Clóvis de 5 horas da manhã, aí você vai ter tempo. Só vai arrumar desculpa agora para não acordar cedo, né? Porque antes você dizia que não tem tempo, agora, de repente, 5 horas da manhã é uma boa sugestão. Vocês vão começar meio dia por causa disso, né, mãe? Tudo bem. Mas homens, entendam, nós precisamos orar. O sacerdote é aquele que intercede, é aquele que se sacrifica. Ele sacrifica o cordeiro. Mas ao mesmo tempo, quem é o nosso modelo de sacerdote? O sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, Jesus, e ele se sacrificou. Ele foi o santo sacrifício. Ele é profeta, estudioso da palavra, mestre, instrutor. Eu sempre digo isso, homem, você não tem escolha. Você tem que ser um mestre, entenda. Gabriel, isso é um dom lá da lista de Coríntios. Nem todo mundo vai ter o dom de mestre, eu sei disso. Nem todo mundo vai ser chamado para pegar o microfone e falar aqui na frente, bênção. Nem todo mundo vai ser chamado para ser um pastor, é normal isso, bênção. Mas você é advogado, engenheiro, gari, profissional liberal, fisioterapeuta, não interessa. Na sua casa você é o mestre. Na sua casa você é o profeta. Você deve ser aquele que abre as escrituras e consegue, sem desvaneios, sondar ali as escrituras e trazer uma explicação para os seus filhos. E isso é um processo. Para alguns que nunca fizeram isso, vai ser inicialmente difícil. Meu filho vai ter talvez alguma dúvida que eu vou ficar envergonhado e não vou saber responder. Se você já foi vendedor alguma vez, você já chegou em algum cliente, em algum momento, e ele fez uma pergunta que você não sabia responder. O que é que você fez? Mentiu? Fingiu? Inventou alguma coisa? Espero que não. O que é que você disse para ele? Vou tirar essa dúvida com a minha equipe, com a minha gestão, e trago aqui para o senhor amanhã. Ou mando no seu WhatsApp amanhã. Vou conseguir esse artigo e trago aqui para o senhor. Seu filho vai ser a mesma coisa. Filha, também tenho essa dúvida. Vamos falar com o pastor? Eu falo e trago amanhã para você. Vou mandar no WhatsApp dele agora. Humildade, você está aprendendo também, bênção. Mas o seu papel é sacerdotal, é profeta e rei, liderança, protetor, provedor, o amante da rainha. Irmãos, nós não podemos ser maridos que ficam no celular em casa. Ele não consegue ser um imitador de Cristo, ele não vai conseguir ser um sacerdote, um profeta e um rei. Ele só fica no celular. Rapidamente aqui sobre sexo, nós temos poucos minutos, preciso terminar de 5 horas. Mas sobre sexo, só para você entender uma coisa, biblicamente falando, se você ainda não é casado, entenda isso,
como um tesouro a ser guardado para o momento da aliança, o casamento, que é isso que Deus faz. É isso que Deus faz conosco. Ele não desfruta das benesses do casamento com a sua noiva antes de se comprometer totalmente por ela. Colocar uma aliança diante da sociedade. Você sabe que quando a tradição, eu espero que não morra, né? Tantas tradições estão caindo por terra, infelizmente, com essa categoria secular, enfim, racionalista, humanista. Mas você sabe que quando a esposa ela entra na igreja, ou enfim, no salão de eventos, acompanhada de seu pai, o que a sociedade está entendendo ali é que aquele pai, nem sempre funciona tão bem, né? Mas aquele pai, que era diante da sociedade o protetor, o provedor dela, o rei dela, a quem ela devia obediência, serviço, aquele que se sacrificaria por ela, está agora diante de toda a sociedade, de uma nuvem de testemunhas, entregando para aquele homem. Por isso que ele aperta a mão daquele homem, e ali você vai tomar a mão da sua esposa, se virar de repente para o sacerdote, para o pastor, e ali o pastor vai ministrar o seu casamento até que vocês saiam diante da nuvem de testemunhas casados. É uma transferência de autoridade, é uma transferência de cuidado, de sacrifício. Então você entenda, Deus, Ele se compromete primeiro conosco, e depois Ele desfruta, assim como nós desfrutamos das delícias de um amor diante do Senhor. Então sexo no casamento é igual a santidade, irmãos. Sexo fora do casamento, em qualquer contexto, pornográfico, ou físico, ou mental, é idolatria e prostituição. A sexualidade desconectada de Deus é um escárnio do glorioso propósito que Ele estabeleceu. Não foi Satanás que fez o pênis e a vagina. Quando Deus estava criando o homem e a mulher, Ele não chamou assim, agora chegou uma parte, deixa eu chamar Satanás aqui. Não, Satanás na verdade odeia o sexo. Quem gosta do sexo é Deus, em certa medida, entenda isso. Foi Ele que criou o sexo. Satanás odeia tanto que tenta distorcer ele na sua consciência o mais possível. A sexualidade não foi feita para ser um Deus em nossa vida. Isso aqui vale um adendo importante. Mas para mostrar a glória do Deus verdadeiro no prazer santo do sexo no casamento. O sexo fala, irmão, sobre aliança, fidelidade, unidade, prazer santo. E toda distorção sexual é uma distorção teológica. Porque todo ser humano adora alguma divindade. Todo ser humano tem alguma fonte de segurança, significado, valor, reconhecimento ou propósito. E tendo essa fonte, esse é o seu Deus. Mas nós adoramos ao Deus verdadeiro, e Ele é a nossa fonte de segurança, significado, propósito, valor e reconhecimento. E a partir disso, Ele deu significado para o sexo dentro do casamento. E por isso que a distorção do sexo é sim uma distorção teológica. Então, meu irmão, minha irmã, se você está preso em pornografia, abandone em nome de Jesus hoje. Confesse o seu pecado e deixe o seu pecado seja curado por Deus. Foi Deus que criou o sexo, irmãos. Satanás odeia e por isso distorce. Quando distorcemos o sexo, distorcemos o que ele representa. A pornografia transforma o outro em objeto, nega o valor do ser humano criado à imagem de Deus. O adultério quebra uma aliança, nega a fidelidade de Deus. Você e o seu cônjuge representam quem? Cristo e a igreja, não é assim? Efésios capítulo 5. Então, em última análise, se você quebra, não apenas no âmbito sexual, mas você quebra os padrões de Deus dentro do casamento, você está fazendo uma má pregação do Evangelho. Pregando o Evangelho distorcido. Você como homem deve ser como Cristo amando a igreja e a si mesmo sacrificando por ela. Você como mulher deve ser submissa como a igreja deve ser para com Cristo. E você deve ser submissa ao marido, ao cabeça da sua casa. Se você não fizer isso adequadamente, você vai estar anunciando que a igreja, na verdade, diante dos seus filhos e diante da sociedade, da nuvem de testemunhos vizinhos, que a igreja, na verdade, não deve submeter a Cristo. Portanto, é uma falsa pregação do Evangelho com a sua vida. Fornicação busca prazer sem compromisso, nega a natureza da aliança de Cristo com a igreja. A homossexualidade, poligamia, gênero fluido, subvertem a criação intencional de Deus, homem e mulher, dois em um corpo, se tornando uma só carne. Irmãos, essas distorções não são apenas pecados sexuais, elas mentem sobre Deus. Elas fazem uma teologia falsa com o corpo e com a mente. O sexo no casamento é uma dádiva do Senhor e é assim que você deve ver. Se você aprendeu com a sua mãe ou com seu pai, talvez, numa metodologia mais tradicionalista, de que o sexo era um mal, digamos assim, necessário, então é o mínimo possível dentro do casamento, e você tem um pouco de nojo, ou você ainda tem um pouco de dor, ou o odor do sexo, porque sim, o sexo tem cheiro, tem sabor, tem clima. Se
Se você simplesmente não se entregou a isso com o seu cônjuge, você deveria se arrepender. E deveria ser conduzido por uma visão bíblica do sexo, porque o sexo é uma dádiva do Senhor para a sua vida, para fortalecer a sua aliança e refletir o amor perfeito de Cristo pela igreja. Irmãos, o amor é uma decisão, a decisão de ver, a decisão de sentir. Deus projetou o sexo para que sintamos a alegria e o contentamento do orgasmo. Me permite ser franco aqui, que é o ápice do prazer sexual. Sentir esse ápice de prazer é de Deus, desde que seja dentro da aliança do casamento. Fora da aliança do casamento, é o mesmo, digamos assim, é o mesmo objeto a ser estudado. É pecado, é destruição, mas dentro do casamento é bênção, é gozo, é unidade, é conexão. Deus nos projetou para sentir essas coisas. E graças a Deus, inclusive, que isso não depende muito da nossa forma física, né? Porque é gostoso de todo jeito. Você estando mais gordinho ou mais sequinho, vai ser gostoso. A camada de nervos ao redor do seu pênis ou da vagina vai tornar aquilo ali maravilhoso. Entenda, amor e paixão são um padrão, e nós precisamos, irmãos, aplicar a intencionalidade na vida sexual. A sexualidade, John Piper disse, não é um fim em si mesmo, mas uma janela para vermos a glória de Deus. O sucesso do sexo no casamento não aceita preguiça. Vocês lembram do começo da nossa palestra de manhã? O sucesso no casamento não aceita preguiça. O sucesso do sexo no casamento também não aceita preguiça. Eu não estou dizendo que você tem que agora marcar uma data, né? Um horário. Nesse horário aqui, não seria nada mal. Para quem está faltando realmente, é um bom começo. É um bom começo. Marca um compromisso na agenda. Se você não está tendo tempo, quem não tem tempo é porque não está vivendo, porque às vezes o sexo é 10 minutos, gente. Um sexo bem feito vai durar 30 minutos, bem feito. Todas as preliminares vai durar 30, talvez. Pode ser um pouco mais, de repente vocês são aventureiros, tudo bem. Façam isso à vontade. Façam isso durar o máximo possível. Com certeza não vai durar a noite toda. Quem não casou ainda, vai descobrir só depois. Mas às vezes, com qualidade, é 10, 15 minutos. Se você não tem 15 minutos do seu dia, você não tem um dia. Você passa esse tempo no banheiro. As mulheres não, né? Eu não posso nem dizer isso para elas. Os homens passam. Mas entende, se você não tem 15 minutos ou 20 minutos do seu dia, você não tem um dia. É claro que é muito mais que os 20 minutos. É a preparação, Gabriel, é o toque, é o romantismo. É verdade. Mas entenda, não vai aceitar preguiça você ter sucesso nessa área. E é uma área peso 3. Se existe 3 pesos, esse é peso 3. Porque é ele que distingue o casamento de qualquer outra relação. Porque eu posso amar muito a minha mãe e dar um beijinho na testa dela, mas a única pessoa que eu dou um beijo na boca é minha esposa. A única pessoa com quem eu faço sexo é minha esposa. É o último, não é só a cereja do bolo, é o bolo quase todo, porque é a única coisa que distingue basicamente o casamento, ou o tipo de amor. Tudo que é bom e belo e agradável exige disciplina, não é assim? Até para você estar no shape, você tem que estar disciplinado, né? Então no sexo é a mesma coisa. Nós precisamos ser alegres prisioneiros do nosso cônjuge. Olha o que diz 1 Coríntios capítulo 7, 3 a 6. O marido concede ao esposo o que lhe é devido, e também semelhantemente a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, uma vez que casou, e sim o marido tem poder sobre o corpo dela. Obviamente esse marido deve ser como Cristo. E também semelhantemente o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis, diz o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, um ao outro, salvo talvez, tá? Eu amo esse talvez. E graças a Deus eu não precisei nem ter essa dúvida ainda. Salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, e aqui é breve tempo, para vos dedicardes à oração, e novamente vos ajuntardes sexualmente, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência, muito tempo sem sexo. E isto vos digo como concessão e não como mandamento. Entenda, o cuidado de Deus com as nossas vidas. Ele não ignora o elefante branco na sala não, gente, tem um elefante lá. Vamos tratar isso, vamos trazer para vocês aquilo que é importante, aquilo que é deleitoso. Eu não pertenço a mim mesmo, pertenço a minha esposa, ela não pertence a si mesma, pertence a mim, que bênção, vamos usar isso com muita responsabilidade. Olha aqui, você entende? Embriaguez é pecado, certo? Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, diz Efésios capítulo 4, mas ele diz o quê? Mas enchei-vos do Espírito, não é perder a consciência pelo Espírito, mas ali é um trocadilho de palavras, seja tão totalmente cheio do Espírito como alguém que se embriaga de vinho está cheio de álcool. Mas olha,
a outra ordem de embriaguez que Deus ordena é essa aqui, ó. Provérbios capítulo 5, versículo 15 a 19. Bebe água da tua própria cisterna, está falando do sexo, da tua esposa, das correntes do teu poço, derramar-se-iam por fora as tuas águas, as tuas fontes, e pelas praças o ribeiro de águas sejam para ti somente, e não para o estranho contigo. Era uma prática muito comum, inclusive na cultura medieval, ou antes, na verdade, né? Antes, a Idade Média é logo depois de Cristo, na verdade, bem depois de Cristo. Mas aqui na cultura semítica, ou em outras culturas pagãs ali de Israel, especialmente no tempo de Salomão, mas isso se estende pelos vikings e etc., era você ter prazer sexual e trazer outras pessoas para terem prazer com sua esposa ou com seu marido. É loucura. E Provérbios, não tem nada novo debaixo do céu, tá? Nada novo. Esses menagens aí, essas coisas terríveis que acontecem, trisal, isso não é novo não. E já é abominável. Isso não deve acontecer com alguém que é cristão. Seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade, da tua esposa. Olha o que ele está dizendo aqui: coça de amores, gazela graciosa. Sabe o que é uma coça? Eu pensava que era como se fosse um camelo, porque ela é associada com o camelo, porque ela passa muito tempo sem beber água, e ela sente o cheiro das águas a muita distância, a longa distância. O que é que o salmista diz? Assim como a coça suspira pelas águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Então, olha o que ele está dizendo. Ele está associando a esposa, a mulher, como uma corça de amores, irmãos. Minha irmãzinha, você tem sido uma corça de amores, desejado os amores do seu marido, os amores sexuais dele. Você é uma gazela graciosa. Hoje seu marido vai lhe chamar de gazela graciosa. Meu amor, você é como uma corça de amores. Eu amo essas expressões. Salomão era poeta aqui, interessante. Olha o que ele diz aqui, gente. Vocês creem que a palavra de Deus é a palavra de Deus, sim ou não? Amém? Você crê que cada palavra, tio, vírgula, de Gênesis, Apocalipse é a palavra de Deus, infalível, inerrante, perdão? Amém? Amém. Ele poderia ter escolhido qualquer palavra, certo? Mas ele escolheu essa aqui, ó. Sacie-te os teus seios em todo o tempo. Ele não disse em quase todo o tempo. Ele não disse às vezes, de vez em quando. Cometa Halley, entendeu não? Ele disse em todo tempo. Não é em quase todo tempo, é em todo tempo. E olha que maravilhoso. Você já leu? Você já leu? Embriaga-te sempre com as suas carícias. Ei, meu filho, vamos se embriagar hoje, meu amor. Vira aí para sua esposa e fala isso. Que embriaguez deliciosa. É embriaguez, querido. Isso não é ser cafajeste não, isso é ser santo. No casamento, o sexo é santidade. Um sexo bem feito, um sexo agradável, um sexo que é pensado no outro. O grande segredo da vida sexual de um casamento que é abundante e glorifica a Deus é o quê? Você ter satisfação na satisfação do seu cônjuge. Você está interessado realmente na satisfação dela? Homem que é homem satisfaz primeiro a esposa. Satisfaz primeiro ela. Não estou dizendo que sempre vai estar disponível. Nem sempre a cabeça dela vai estar pronta, inclusive para ser satisfeita totalmente, porque às vezes realmente até ela está concentrada, quer se entregar, mas quer uma coisa um pouco mais rápida, né? E ali você vai fazer um grande trabalho, espero. Mas 90% do tempo, de verdade, deixa eu falar aqui, a sua esposa deveria competir, e é claro que não deveria existir essa competição, então fica só na metáfora, para ser a mulher que mais chega no orgasmo de toda a face da terra. Você deveria se orgulhar disso até. E mulheres, saibam, seu marido, uma das coisas que ele mais quer fazer na cama é te satisfazer, geralmente. Bons maridos vão querer fazer isso. E às vezes você nem está conectada e nem quer aquela própria satisfação, mas te entregar satisfação faz ele se sentir um herói. Um homem que é homem. Então se permita, se entregue para ser satisfeita por ele, porque ele vai se sentir tesudo, entendeu não? Essa é uma grande conquista. Tirem as crianças da sala. Cadê? Eu tenho que terminar. Mas entenda isso, embriaga-te, torne isso como palavras santas. Você tem que buscar satisfação na satisfação do cônjuge primeiro. E se ambos estiverem pensando assim, olha que maravilhoso. Uma festa no céu, meu amigo, quando você está ali. Um pecador com outra pecadora, em santidade, dentro do matrimônio, da aliança do casamento, celebrando a intimidade de ser uma só carne. Porque você não é uma só carne com a sua mãe, com seu pai, com seu irmão, com seus filhos. Você é uma só carne com seu cônjuge. Rapidamente. Cantares diz o quê? Cantares 1, 2, vai anotando a referência. Beija-me com os teus beijos da tua boca, porque é melhor o teu amor do que o vinho. Olha a percepção. Imagina se você começasse a falar isso para si mesmo algumas vezes.
Algumas vezes. Os beijos da minha amada são como, sabe, são deliciosos. Um dos sabores que eu mais gosto de sentir na minha vida é o sabor de trufas negras. Trufas, ou negras ou brancas, ou azeite trufado. Eu gosto muito desse sabor, gosto muito da intensidade dele. E eu não sei por que cargas d'água eu comecei a sentir o sabor de azeite trufado na boca da minha esposa. E isso era muito agradável para mim, eu ficava brincando com ela dizendo isso. Teu beijo é com azeite trufado, ó, ele está dizendo que é mel. É melhor do que o vinho, para ele faz sentido o vinho, para mim faz azeite trufado. Eu acho que ela bota na boca antes, na verdade. Passa assim, ó. Me ama muito. Eu espero, né, amor? Mas ela não faz isso, não. É realmente o sabor, e talvez a minha percepção tenha mudado, e eu sinto isso. Você pode sentir, claro que sim. Cantares, os teus lábios, noiva minha, destilam mel. Mel e leite se acham debaixo da tua língua, e a fragrância dos ungüentos, dos teus vestidos, é como a do Líbano, cheirosa. E a gente precisa falar de higiene, né? Você, marido, você, esposa, cuidar da higiene. Escovar o dente é o mínimo, né? Acordou e dormir. Se você é campeão, você vai escovar depois do almoço também. Aí, campeão. Quem é odontólogo aqui? Quem é dentista? Ixi. Se tiver três escovações por dia, tá legal? Um fio dental de noite. Aí a esposa ama, meu amigo, ama em você, cara limpinho, que cara gostoso. É isso. Aí você quer ir pra cama se escovar o dente, seu cabo safado nojento. Hoje eu não vou tomar banho não, porque hoje eu não vou fazer amor. É mesmo, e a admiração dela do lado. E o cheiro, e a caatinga. E o Rexona que não passou. Tem que ter, ó, fragrância, compra os melhores perfumes. Eu tenho um perfume que eu uso só pra dormir, moço, que é o melhor perfume. Quem mais interessa tá lá? Eu boto perfume pra dormir, Andressa bota perfume pra dormir, é maravilhoso, que cheirinho gostoso, rapaz. Dali saem maravilhas. Eu quero chamar a sua atenção para só mais uma coisa, rápida. A gente já falou sobre embriaguez, a gente já falou sobre o mandamento, o corpo pertencer, o homem gerar satisfação em sua mulher, e sim, às vezes, infelizmente, a mulher não quer ter a paciência para chegar na satisfação, porque às vezes ela demora um pouco mais para chegar mesmo. Minha irmã, seja paciente. Enquanto ele tiver mão, enquanto ele tiver ali à disposição, ele vai esticar, meu amigo, deixa ele ser o herói. Deixa ele chegar lá com paciência. Mas eu quero que você entenda o seguinte. Olha o que ele está falando aqui, eu quero chamar a sua atenção. Eu tinha mais alguns slides, mas eu vou terminar em respeito ao horário. E de repente o pastor Cláudio me chama no que vem de novo, junto com a Andressa, para a gente continuar, tá certo? Tem muito mais coisa. Vocês querem? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas olha o que eu quero chamar a sua atenção para esse versículo. Preste muita atenção nisso. Porque muitos casamentos acabam aqui, ó, quando não entendem esse versículo. Você já está tentando discernir o que é, né? O que é, Gabriel? O que é? Beleza, fragrância, higiene, legal, coisa boa. Olhar com atenção, desejar, sentir as percepções dos seus pensamentos na boca do outro, no beijo do outro, legal, isso é bom. Mas olha o que ele está dizendo ali, ó. Os teus lábios, noiva minha, destilam mel. Mel e leite se acham debaixo da tua língua. Aí eu vou fazer uma pergunta para você. Como é que ele descobriu que tinha mel e leite debaixo da língua dela? De verdade. Será que ele fez assim? Meu amor, abre só um pouquinho a tua boca. Mel e leite. Foi assim que ele fez? Ele tacou a língua na boca dela, meu filho. Namorados, não façam isso. De verdade. Porque é o início de uma relação sexual. Então você pode ficar até excitado, isso é pecado diante de Deus. Que bom que você tem desejo, mas é bom que você segure isso em santidade, espere mais um pouco. Mas os casados não dá um beijo de língua, bitoquinha você dá beijo na testa. Desculpa, irmão, se essa for uma tradição para você, desculpa, eu não estou tentando ferir você pessoalmente, tá? Poxa, eu sempre dou um beijinho na testa da minha esposa, Gabriel, pode continuar, mas tá com um beijo de língua dela antes, entendeu? Beijo de língua antes, depois beijo na testa. Então a tradição continua a mesma. Porque beijo na testa você dá na sua mãe, na senhorinha aqui da igreja, que ela tem o marido dela, né? Ela pode também dar beijo. Se ela não está morta, entendeu? Não, veja, se você tem menos de 85 anos, filho, tem que fazer amor. Está casado, tem que fazer amor. Agora depois dos 85 eu já não sei. Aí você escolhe, vai ali com calma, vai maciando, porque eu não cheguei lá, então não sei. Mas assim, até os 85 é imperdoável, tem que fazer. Mas entenda que você tem que tacar a língua na boca da sua esposa. Com gentileza, claro. Esposas, abram a boca, tá? Brincadeira à parte. Você também tem que tacar a língua na boca do seu marido. Tem muitos casais que pararam de beijar e pararam de beijar de língua.
Desculpa falar isso vai acabar com o seu casamento, moço. Às vezes o casal até tem relação sexual, até com frequência, mas não beija de língua. Tem que beijar, tem que gostar do que é bom. Lembra daquele padrão que a gente criou no começo? Amar o que Deus ama, odiar o que Deus odeia? Com certeza Deus ama o beijo de língua entre o casal casado. Ele ama muito. É bom que você comece a gostar daquilo que Deus ama. Amém? Quantos estão comigo? Deus abençoe vocês. Deixa eu orar para a gente finalizar. Senhor Jesus, obrigado, Pai, por essa palavra. Há tanto para a gente discutir, crescer. Eu te agradeço pelo teu cuidado sobre as nossas vidas. Abençoe a igreja oceânica, Senhor Deus, que pacientemente e amorosamente nos convidou para compartilhar um pouco. Ó Deus, abençoe para que essas palavras possam gerar frutos, Senhor Deus, decisões em suas vidas. E as famílias sejam impactadas, os filhos sejam impactados por uma educação cristã piedosa, que glorifica o teu nome, criação de filhos por disciplina e administração, um confronto amoroso dos pais para com os filhos. Honra, respeito, amor, companheirismo entre os cônjuges, intimidade sexual, mais imitação de Cristo, mais conhecimento sobre o cônjuge, mais amor, Senhor Deus, mais intimidade sexual. Em nome de Jesus, abençoa também os pastores, pastor Henrique, pastor Cláudio, pastor Marcão, todos os demais pastores, pastor Felipe, pastores amados, Senhor Deus, pastor Jonathan. Abençoa a vida deles, Pai, com a tua graça. Em nome de Jesus te oramos. Amém, amém.